Espero que Deus esteja falando através de mim, porque eu fui usada e quero que Ele me use, né? E a minha palavra seja para cada um aqui, porque vocês vão ver as minhas experiências, né? Não foi, umas foram assim agradáveis, com finais felizes, mas nem todas foram com final feliz. Mas com isso eu cresci, eu amadureci e tenho um pouquinho para contar para vocês do que eu vivi e estou vivendo, né? Então vamos lá. Pincelando primeiro a minha história, né? Me chamo Valquíria, para quem não me conhece. Hoje sou viúva há 10 meses. Sou mãe de 4 filhos e 8 netos. Eu tenho uma filha chamada Melina, casada com o Fabian, que tem 3 filhos, o Henri, Olivier e Alice. Depois a Rê, que está aqui, casada com o Joey, mãe do... Respira fundo, amiga, vai. Respira fundo. Do Gustavo, da Manuela e do Tiago. Eles moram comigo, a Melina mora na Suíça. Tenho o Murilo, casado com a Isabela, tenho o Noah e a Isabela está grávida de pouquinhos. Eles moram no Canadá. Comecei cedo, né? Com 18 anos, casei, meu marido com 20. Com 21 já tinha os 3 filhos. 21, hein? Quando eu vejo, 21 agora, né? 21 anos, tinha os 3 filhos. Foi uma vida de batalha, né? Não é fácil, os 3 tudo pertinho. Mas também foi de muita alegria, né? A minha casa era sempre alegre. Porque as criançadas eram um agito total, né? E o meu 4º filho, que foi o primeiro, Davi. O Davi está morando com Cristo já, né? E ele faleceu, ia completar 7 anos. Bom. Vamos. Eu, Renato, viemos de um lar cristão. Conhecíamos a palavra de Deus e seus ensinamentos. Vivíamos uma vida cristã e educamos nossos filhos na igreja com a palavra de Deus. Mesmo conhecendo Deus e seus ensinamentos e tentando obedecê-lo, passamos por muitas batalhas. Momentos que nos trouxe dúvidas e porquês de tudo que estava acontecendo. Tivemos uma época de 2 em 2 anos, tivemos momentos de grande temor. Olhando meu trajeto de vida, resolvi colocar um tema para o meu testemunho, uma vida de cicatrizes. Mas Deus pôde curar cada uma delas, com a sua palavra. Então, cada fase que eu vou compartilhar aqui, eu achei um versículo, ou que me ajudou, ou que continua me ajudando até hoje. Vocês estão vendo, né? Tá vendo? Que é útil. Eu vou pegar aqui também. Vamos lá. Com 2 meses que o meu filho tinha nascido, eu comecei a ficar com uma fraqueza muito grande. E fiquei internada 1 semana, não descobriam o que eu tinha. E no fim eu estava com uma doença autoimune. Descobriram dermatopolimiosite, nome grande, né? Me trouxe muita fraqueza. E aos pouquinhos eu não conseguia subir um degrau, não conseguia pentear o cabelo, não tinha mais empolgação de cuidar do bebê. E aí no fim descobriu que era doença, comecei com remédios fortes de cortisona. Foi um tratamento de 6 meses. Eu morava em Santa Rita do Sapucaí. Meu marido estudava, né?
uma curiosidade. Eu casei grávida do Davi. E quando o Renato se formou, depois de 5 anos, a Renata estava nascendo. Então foi tudo muito rápido, né? Então, pela graça e vontade de Deus, fui curada. E uma curiosidade, os médicos também falaram que com essa minha doença não poderia ter mais filhos, porque poderia a doença voltar. Mas depois de uns meses estava grávida da Melina, coloquei o Dil, daí veio a Renata. Então os planos de Deus eram que eu tivesse esses 4 filhos mesmo. Aí eu escolhi o versículo, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Se passaram mais 2 anos, a minha filha Melina, a segunda, ela nasceu com probleminhas de refluxo na bexiga. Ela teve que fazer uma cirurgia grande quando ela tinha 2 aninhos. E ela foi fazer a cirurgia, quando voltou, ela voltou com uma queda de pressão muito forte. Quando o médico chegou no outro dia e falou quantos litros ela fez de xixi, eu falei, ela tá no primeiro. Eu falei, não, mas como? Ela vai perder o rim dela. Devia estar funcionando, ela já está funcionando. E eu falei, olha, doutor, eu não sei. Toda vez que a enfermeira vem aplicar uma injeção, a menina fica, baixa a pressão dela. E aí ele falou, então vamos suspender tudo. No fim, a Melina tinha alergia daquela injeção, daquele medicamento que eles estavam dando para ela. Foi um momento de clamor, de joelho no chão, mas Deus nos deu o consolo, a força, e depois de 2 dias a Melina já estava correndo ali naquele hospital. Então era um plano de Deus também a gente passar por aquilo tudo. Como eu falei, de 2 em 2, né? Nesse meio tempo de 2 em 2, ainda nós tivemos 2 assaltos. Eu estava com a Renata no carro e o ladrão veio, bateu no nosso carro e nós saímos e no fim ele pegou meu carro, foi embora com tudo, né? Mas também foi um susto e Deus nos protegeu. E outro assalto também, fazia 11 dias que eu estava na casa, e aí estava com as meninas, né? O Renato tinha ido na igreja, trabalhava no som da igreja, e ele tinha ido, quando ele voltou às 11 da noite, os ladrões entraram juntos. Foi um momento muito de temor, porque eu estava com as meninas, eu só lembro que eu falei, posso pôr elas embaixo da cama? E aí me amarraram, eles deixaram pôr elas embaixo da cama, amarraram o Renato, roubou tudo que a gente tinha de valor, aí encheram o carro e foram embora. Mas graças a Deus, também Deus nos protegeu. E foi um final feliz, né? Peguei minha mala, fui embora, não voltei nunca mais para aquela casa, né? E no fim, Deus nos poupou de uma coisa pior. E o versículo ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Em 89 foi um pouco diferente com a minha experiência com Deus. Eu estava com os 3 filhos, um de 3, um de 4, um de 6. A gente tem uma casa em Monte Verde, a gente foi para lá e os 3 foram meio resfriadinhos. Chegando lá, o Davi foi piorando, um quadro alérgico. Chegamos até ir na farmácia, compramos remédios, tudo, até um médico que chegou a examinar, falou que ele estava com quadro alérgico. Tava uma chuva, não tinha jeito da gente, há 30 anos atrás, Monte Verde era 35 anos, né? Monte Verde era só terra, não tinha como a gente voltar e no fim a gente ficou lá. E daí de madrugada a garganta dele fechou e no fim faleceu no colo do meu marido. E aí não foi como a gente queria, né? Mas aí foi que eu conheci a Deus. Eu já conhecia, mas agora eu estava vendo ele de perto, me segurando, me confortando. Então,
não tem outro versículo além de Jó 42. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Eu tinha um apego muito grande com os meus filhos. Um amor que às vezes passava dos limites. Era o centro da minha vida, com essa experiência dolorosa. Eu aprendi que primeiro, eles são filhos do Senhor, que a vida deles somente pertence a Deus. Que sua vontade sempre vai prevalecer. Que eu posso descansar. Que Deus conhece os meus filhos mais do que eu, nos mínimos detalhes. E o mais importante, Ele me ama e não deixaria eu passar por essa dor se não houvesse um propósito. No velório do Davi, o meu medo era falar, nossa, como que eu vou ver ele ali no caixão? E, no fim, cheguei lá, falei, como que é a proteção da mãe, né? Eu sentado olhando ele ali no caixãozinho, e o sol começou a bater nele, bem no caixão. Não dá para afastar um pouquinho ele do sol? Então, como que é a proteção de uma mãe, né? Do sofrimento de uma mãe. Daí foi o velório, aí fecharam o caixão, me despedi. Mas quando eu estava saindo, bateu um vento muito forte no meu rosto. Como se Deus estivesse falando, não se preocupe mais, agora Ele está comigo. E eu vou te dar o seu consolo que você precisa. Eu estou aqui com você. Aí, muitas dúvidas a gente tem nesses momentos. A nossa cabeça entra em desespero. E é difícil, é só com Deus mesmo pra gente aguentar. Alguns dias depois, eu recebi uma senhora da igreja. Foi muito importante para mim. Até outro dia eu encontrei com ela, faz 2 semanas, a Terezinha. Falei, Terezinha, você lembra, eu não sei se você lembra, mas você foi me visitar depois do velório, depois de uns dias, e você me trouxe uma mensagem que foi uma paz muito grande, uma mãe. E aí ela falou, nossa, eu nem lembro que eu fui te visitar, né? Então eu falei, como que Deus usa as pessoas, né? E a Terezinha foi para mim e leu o Salmo 139, que é o meu predileto. E aí no versículo 1, logo ele fala que ele me conhece. No 2, que ele conhece os meus pensamentos e sabe o que eu faço. No 3, ele conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Está em volta de mim por todos os lados e me protege com o seu poder. E no 15, tu me viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe. Os dias que me deste para viver foram escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Que paz para uma mãe, de saber que nada fugiu do controle de Deus, que os planos de Deus são perfeitos. Foram 2 anos muito difíceis, lembranças de onde ele sentava, o que comia. Tinha que ser forte, porque eu tinha ainda as 2 filhas que dependiam de mim. Mas agora eu tinha compreendido que Deus é soberano, que eu podia confiar e descansar. E Ele foi o nosso refúgio de dia e de noite. Como foi bom saber e crer no amor de Deus, quando sofreu enviando o seu único filho Jesus, sendo humilhado, morrendo em meu lugar, para que hoje eu tivesse a certeza e esperança que eternamente estarei ao seu lado. 2 Samuel 32:3. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Depois de 2 anos, começamos a conversar em ter mais um filho. A gente sempre quis ter 3 filhos. E a gente viu que era diferente, depois de você ter 3, ter 2.
E meu marido sempre falava, não, a conta boa aqui é 3 filhos. Pode ver na minha família, lá todo mundo tem 3, né? Vamos ver o Murilo se vai pro 3º também. Mas a gente sentiu falta de ter o 3º filho. Daí começamos a orar e planejar. Chegamos à conclusão que seria muito bom a gente adotar um. Participamos de alguns cursos de pais sobre adoção. Fomos bem instruídos e eu já tinha tido uma experiência muito boa com a minha irmã, que é adotiva também. A Vivi. E o processo de mandar as cartas para as comarcas da chegada do Murilo foram 3 meses só. Que alegria esperar ligar e falar, chegou o seu bebê. E a gente preparou tudo, o quarto, elas esperando, e a gente foi buscar ele lá em Santa Catarina, em São Carlos. Foi um presente enorme de Deus para a nossa família. Que bênção de Deus nos concedeu. Agora éramos em 5 novamente. Que família maravilhosa Deus nos presenteou. Os filhos foram crescendo, se formando e logo estavam casando. Netos chegando. E quando percebemos, já estávamos somente nós 2 novamente. No começo sofri com cada despedida dos filhos e netos. Mas acostumamos rápido a ser nós 2 novamente. Fomos muito felizes nesses anos que passamos juntos. Os nossos planos agora era aproveitar ao máximo. Em viagens, passeios e muita diversão. Deus nos deu anos maravilhosos, de muito amor e companheirismo. Como sou grata. Tenho lembranças maravilhosas de muitas coisas que fizemos juntos. Eu lembro de muitas vezes ter comentado com o Renato como nós éramos felizes. Até chegava a falar, nossa, Senhor, se Deus quiser levar a gente já viveu muito, criamos nossos filhos. Os nossos filhos são tementes a Deus, escolheram pessoas tementes a Deus. Os nossos netos saudáveis, maravilhosos. Em 2020, eu fui convidada pela Silvana a dar o testemunho da perda do Davi e logo mais da adoção do Murilo. Ajudamos muitas pessoas que perderam filhos. Uma das vezes foi uma mãe que perdeu uma filha com meningite. Ela deixou a filha com a mãe e ela é executiva e ela foi fazer uma viagem a trabalho. Chegando lá, a filha piorou, foi para UTI e ela, quando foi para UTI, ela chegou, viu ainda a menina na UTI, mas já estava desacordada e veio a falecer. Eu fui chamada por uma amiga também, falou, olha, a mãe tá muito para baixo, a mãe tá desorientada, e eu falei da sua perda, e ela só quer te ver. Falei, tá bom, vamos. Aí fui eu e o Renato lá, batemos na porta, ela que veio atender. Aí quando ela me olhou, ela falou, nossa, como você é linda, você tem uma paz no rosto. Você consegue sorrir ainda. E uma das coisas que quando o Davi faleceu, depois passou uns 3 meses, eu ainda falava, por que eu tô dando risada? Quando vinha, achava uma graça em alguma coisa, eu falava assim, nossa, mas por que eu tô rindo? A dor era imensa, muito grande. E era isso que ela estava sentindo. Nós conversamos, dei um testemunho para ela, demos um livro para ela. Falei da adoção do Murilo e no fim, depois de 2 anos, que foi isso, ela mandou um recadinho que estava grávida e veio uma menina, ela chamou Vitória. E outra mãe também, que nós fomos consolá-las, ela também perdeu o nenê de 6 meses na piscina. E a gente foi, não sabia como falar, né? Ela tinha mais um menininho de 5 anos. Chegamos lá, também fomos convidados por uma pessoa da igreja. Conversamos, choramos, lemos, né?
e falamos que Deus estava na frente, que ia abrir o caminho, e é o propósito de Deus. E foi, depois de 1 ano, ela também mandou a mensagem que ela estava grávida. E para nós é uma alegria, né, saber que Deus responde, Deus deixa passar, mas Deus não abandona. O nosso versículo: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Uma das últimas conversas que eu tive com o Renato, que me marcou, foi quando estávamos caminhando e eu comentei com ele: que bom que eu já fiz os testemunhos do do Davi, porque quando alguém precisar eu já dou, para não ter que falar. Como a gente não sabe de nada, né? Estou eu aqui. No ano retrasado, a minha sogra pegou Covid e eu acabei também sendo contaminada também. Fiquei ruim, mas os sintomas foram controlados somente com remédios. Não separamos nada em casa, dormimos somente um dia longe um do outro. Achamos besteira e voltamos a compartilhar de tudo, e o Renato não pegou ou não teve nenhum sintoma. A minha sogra também veio a falecer, ela, cuidadora, também foi uma perda para a família. Em maio, o Renato, fazendo exames de rotina, veio a descobrir um câncer de próstata, um grau intermediário, mas optamos para a remoção. Antes de passar por essa fase difícil, resolvemos fazer uma viagem. Ele tinha o sonho de trocar de moto, adorava moto, trocar de moto e fazer uma viagem para Santa Catarina. E aí foi eu, Renato, a minha cunhada e o irmão dele, o Eduardo. E antes da gente ir, a gente teve contato com a família da Rê, que estavam tudo com dor de garganta, né? E aí, no fim, nós fomos para a viagem. Foi muito boa, foi maravilhosa, a paisagem, nossa, magnífica. E aí, chegando lá, passeamos bastante, tudo. Quando a gente passou uns 3 dias, eu comecei já sacrifício de subir na moto, dorzinha na perna, né? E aí eu falei: algo estranho está acontecendo. Mesmo que eu já tinha tido o Covid, ficamos com medo. Falei: vamos fazer o teste. E aí, o que deu? Covid novamente. A gente ia voltar no domingo, voltamos no sábado. Fomos até Curitiba, eu com uma dor nas costas tremenda. Aí o Joey, né, o marido da Rê, ficou com dó, coitado, ele acabando, ele tava com pneumonia, né? Tava com pneumonia, ele falou: não, eu vou buscar a sogrinha lá em Curitiba. E foi até lá, tadinho, com febre, foi me buscar até lá. E o Renato voltou de moto, não sentindo nada. A Luciene também já estava um pouquinho com tosse, fazia dias, mas ela falou: não é uma gripinha, né? A gente começa: não, é só uma tossinha, né? É só uma arranhão, né? Mas pode ser. Até foi uma curiosidade também gozada, quando estava voltando no posto, aí a Lu falou: então, senta vocês lá e nós vamos sentar aqui. O Renato, mas que besteira, nós estamos até agora juntos. Não, melhor vocês ficarem ali. No fim, ela estava com Covid também, né? E aí, no fim, os dois foram ficando bem ruim, né? Primeiro eu fiquei pior do que o Renato, mas não precisei ficar internada. Mas a Luciene e o Renato foram internados. Vamos lá ver se não passei. Então, sobre a viagem. E outra preocupação que eu também tinha. No nosso retorno, foi bem perturbado. Voltamos de moto até Curitiba, né? Eu estava com dores, muito cansada. E a minha norinha estava grávida e estava tendo bebê. Estava lá no Canadá. Então, eu lembro que eu vim com o celular, com o Murilo. Fazia 1 dia e meio, né? Que ela estava no hospital e nada de fazer em cesárea, né? Porque lá é assim, só se tiver morrendo, né? Vão fazer a cesárea. E ela lá sofrendo, eu falei: mas olha, vocês não estão esperando muito, né? E não, mãe, vamos esperar, tá com a médica e assim. Então, eu assim, na moto ainda, essa preocupação.
dele estando lá longe, a gente não podendo fazer nada, né? Aí o Renato foi ficando ruim no domingo, na segunda-feira. Passou uma semana, Rê? Uma semana, ficou ruim. Daí que difícil ter que deixar ele naquele hospital, né? Foi a despedida. Nos despedimos com a expectativa de nos vermos novamente. Uma semana ficamos conversando pelo WhatsApp. No começo por vídeo, mas depois fui ficando cansado no respirador, tendo que ficar de bruços na maior parte do tempo. Já não conseguíamos comunicar mais. Até que chegou em um final de domingo, ele assistiu o culto, foi até da Raquel Novaes, online, e ele falou que tinha sido muito abençoado. Logo depois nós tivemos a notícia que ele tinha sido entubado. Que desespero, dor que sentimos. Passamos dias turbulentos, às vezes cheios de esperança, outros de entrega. Foram os meus piores 34 dias. Mas até por eles eu agradeço. Foi um tempo de preparação para a despedida. Foi um tempo de intimidade com Deus. Eu e Renato sempre estamos de acordo em pedir e aceitar a vontade de Deus, porque sabemos que vai ser sempre o melhor. Mesmo me enxergando no momento, aprendi muito sobre a cosmovisão. É você olhar através dos olhos de Deus. A minha oração, quando eu estava sempre com ele naquele hospital, era que Deus fizesse a sua vontade, mesmo enxergando o desejo do meu coração. Conheço o meu Deus, Ele é o Deus de milagres. Eu sei que se estivesse em seus planos, Ele faria. Jesus respondeu em Lucas 18, 27, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Agora nós vamos escutar uma música da nossa amiga Elaine, que ela fez especialmente para esse momento. Gente, eu vou pedir bastante atenção, porque a gravação está muito baixinha. A Elaine, ela sempre prepara louvores especiais para o Café com Fé. E ela, antes de ir para a Alemanha, ela é a mãe também da Melina, né? De uma outra Melina, e que mora na Alemanha. A Melina que está também conosco, né? Que ela também nos ajuda a colocar o maná de manhã. Ela lá na Alemanha, com fuso de 5 horas. E por isso que é de madrugada, né? Porque eu tenho que fazer o horário dela. Então, essa é a mãe dela que fez a música, este louvor em especial, baseado no Salmo, né? Salmo 5. Então, eu vou colocar aqui para vocês, mas assim, tenham paciência, tá bom? Com alegria
muito lindo, né? Dia 28 de junho é aniversário dele e Deus deu de presente a minha ida até a UTI para ver. E foi um presente de Deus mesmo, porque eu falei, nós ficamos uns dias sem poder ir, né? E aí no fim, no dia do aniversário, falou, pode começar a visita na UTI. Aí, depois de 2 dias, dia 30 de junho, logo a gente teve também uma amiga médica da igreja. Ela dava todo o suporte. Quando a gente queria saber notícias, ela trabalhava lá no HC, no centro médico. E aí ela ligava de manhã já, falava, olha, já passei lá, já li, já dava o relatório para nós, né? Então, como Deus é maravilhoso, porque é uma ansiedade muito grande, né? Você ficar sem notícia. Nesse dia 30 de junho, logo de manhã eu acordava e sabia que seria mais um dia de tortura. Fui chamada para ir ao hospital encontrar o médico em uma salinha. Não sei se vocês já foram chamadas para ir numa salinha. Ai, é. Aí nós fui na salinha. Aí eu saí lá da Renata, todo dia, né? Saía já chorando, já clamando, já louvando. E eu peguei aquela estrada, né? Porque nem ela podia ir comigo, porque ela pegou Covid também do pai. Então ela também não podia ir comigo, eu ia sozinha fazer as visitas. E eu tô ali indo para o centro médico, eu falei, Senhor, quem que eu chamo para ir comigo? Aí liguei lá na Lumac, onde meu marido trabalhava. Aí o irmão dele tava lá, vamos comigo? Tô já indo. E a gente foi naquela salinha. Eu já esperando, né, o pior. Aí, no caminho, liguei para meu cunhado, né, ele foi comigo na salinha. Aí o médico disse que não tinha mais o que fazer, que o estado dele estava piorando. Vieram muitas sugestões de conhecidos médicos, fizemos alguns procedimentos além, mas cada dia uma piora. Ele começou a fazer hemodiálise. Que dor ver o Renato tão forte, cheio de ânimo, aquele que gostava de andar de moto, bicicleta, não tinha parada, naquele estado definhando. Nesses dias, quando eu orava, eu pedia que Deus fizesse a sua vontade. Mas ainda vivia uma esperança em meu ser. Ainda tinha dúvida se eu estava orando certo, como Deus foi trabalhando a minha mente. Que briga espiritual tive nesses dias. Quando eu chegava para a visita, muitos estavam passando por momentos difíceis como o meu. Pessoas que chegavam ao meu encontro questionando até a minha fé. Ao mesmo tempo, eu confiava em Deus e em todos os momentos não saía da minha cabeça. Tenho que deixar em suas mãos. Ele conhece a vontade do meu coração. Ele me ama. Não vai fugir do seu controle. Eu tenho que descansar. Eu e o Renato sempre oramos e entregamos para que Deus fizesse a vontade dele e não a nossa, porque ele conhece o dia de amanhã. Mas se é dia 4/7, demarquei porque eu fui ver tudo no celular para fazer direitinho. Dia 4/7, cheguei até a conversar com o pastor. Estou em dúvida, será que eu estou orando certo? Eu quero que ele faça a vontade dele porque vai ser a melhor. A resposta foi: não se preocupa se as suas orações são fortes ou fracas. Paulo, quando escreve em Romanos 8:26, ele diz que nós não sabemos orar como convém. E por causa disso, é o Espírito de Deus que intercede por nós com gemidos que não podem ser explicados por palavras. Nas suas orações, simplesmente pede o que você deseja ou prefere. Ao mesmo tempo, entrega para Deus que Ele faça o que Ele quiser. A sua oração não vai mudar o propósito de Deus, a não ser que o propósito dele esteja que você ore para que mude. Fique tranquila, entregue para o Senhor. Descanse, Ele vai sustentar o Renato em vida se Ele o quer. E vai sustentar você. Confie na soberania e em sua bondade. Aí, nós tivemos um sábado especial. Eu acordei de manhã, outro presente que Deus também nos deu.
a responsável lá pela UTI falou, também amiga de uma pessoa da igreja, falou, olha, Valquíria, tá liberada a visita para vocês. A hora que quiser vir, o quanto poder ficar, você pode vir. E a gente sempre ia na parte da tarde, sempre ia na parte da tarde. Aí, eu acordei no sábado, falei, Rê, tô com a vontade de ir lá ficar o dia inteiro com o pai. Ela falou, ai, mãe, eu também. Vamos, a Melina estava aqui, então vamos. Aí o sábado, aí foi eu, a Rê e a Melina. Tivemos a oportunidade de passarmos o dia todo com ele. Cantamos, oramos, conversamos. O Murilo ligou de lá, conversou com o pai. Uma coisa que o Renato adorava era massagem. E fizemos massagem na perna, fizemos massagem na mão. Ficamos o tempo inteiro com ele. Chegou na hora do almoço, as meninas, mãe, vamos sair para almoçar? Eu falei, não, filha, eu quero ficar aqui, vou ficar aqui. Aí elas saíram para almoçar. E nisso, depois de um tempo, veio o enfermeiro e falou, olha, a senhora pode sair, porque tem que sair agora um pouquinho, porque agora a gente vai dar banho, vai limpar, tudo mais. Seria bom a senhora ficar lá na recepção, depois a gente vai chamar. E elas já tinham ido. E eu cheguei naquela recepção, tinha algumas pessoas assim, fiquei ali sentada, mas me senti tão sozinha assim, triste, querendo um abraço, querendo uma conversa. Quando abri o elevador, o Ike, o filho da Arlene, mocinho, com um amigo, falou, tia, eu sabia que você estava aqui, tia. Eu vim aqui dar um abraço e fazer uma oração. Nossa, como Deus respondeu. Como Deus respondeu. E não foi só em mim. Ele orou com todos que estavam ali. E era um projeto deles. Eles falaram que eles subiram primeiro, viram, não tinha ninguém. Desceram, sentiram vontade, ele falou, não, eu vou voltar. E quando voltou, eu estava naquela sala. Não pode ter sido coincidência, era projeto de Deus ali, Deus está ali, naquele momento. E foi um momento dele orar com as outras pessoas também que estavam passando por a mesma situação. À tarde nós ficamos novamente com o Renato. Aí, ao entardecer, né? A Melina e a Renato e o Murilo, pelo celular, já tinham se despedido. Estava chegando a minha hora da minha despedida. E no meu interior, eu me perguntava, como vou sair daqui? Cadê a minha coragem, Senhor? Como posso me despedir? Passou alguns minutos, um enfermeiro veio e me falou, a senhora vai ter que sair. Nós vamos trocar de plantão. Foi o momento que Deus me deu para me despedir. Eu falei com o enfermeiro, me dá 15 minutos. O que é 15 minutos para quem viveu 39 anos de casados? Orei, agradeci ao Senhor o marido maravilhoso que Ele me deu. A minha família que construímos, todos tementes a Deus. Só conseguia agradecer e pedir forças para vencer mais uma batalha. O angustiante dessa situação é que você fica dividida em suas emoções. Na noite do seu falecimento, eu acordei às 2h da manhã e comecei a lutar com Deus. Orei, clamei, chorei. Eu queria não estar mais vendo ele passar por essa situação. Que angustiante para nós todos. Sei que Deus tinha e ainda tem o seu propósito, então que Ele fizesse naquele momento. Eu estava pronta para a entrega. Quando eu coloquei a cabeça no meu travesseiro, tocou o telefone. Meu genro que atendeu, e eu só escutei. Que era para ir para o hospital. Eles não falam que faleceu, mas tudo indica. Com o coração dilacerado, mas agradecido, Deus mostrou a sua bondade e fidelidade que nunca iria me abandonar. Deus, se um dia eu vier a perder a esperança,
Faz-me lembrar que o seu tempo é perfeito, que os seus planos são melhores e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Olhando friamente com a minha história, Deus estava me preparando para passar por mais uma perda. Dessa vez eu não ia ter o meu primeiro e único amor para me consolar e cuidar de mim. Mas agora estou tendo apoio de filhos que foram criados em um alicerce firme, cheio de exemplos de temor, tremor e ao nosso Deus. Foi um corte profundo, uma dor imensa, uma marca que ficará para sempre, mas onde eu encontrei mais o cuidado de Deus no meu socorro, na limpeza desse corte com os cuidados, me colocando amigos verdadeiros para me dar o maior suporte, na certeza que naquele sofrimento tinha algo muito especial, porque Deus não ia deixar eu passar por tudo isso sem ter um objetivo. Não podia esquecer que Ele me ama, ama o Renato, ama a minha família. Deus sempre tem planos e são perfeitos. Não estava sozinha, tinha família, tinha amigos que não cansavam de mandar versículos, louvores, não paravam de chegar. Pessoas estavam orando por minha família, pessoas estavam se preocupando com o nosso sustento diário. Era o corpo de Cristo me ajudando. E Salmo 59, 16, 17 fala: porém eu cantarei louvores a respeito do seu poder. De manhã louvarei bem alto o teu amor, pois tu tens sido uma fortaleza para mim, um refúgio no meu dia de aflição. Eu te louvarei, Deus meu defensor. E agora, vamos ver a parte agora que eu estou vivendo. E agora, viúva. Eu falo, que nome que deram, né? Não gosto desse nome, viúva, que eu ainda não acostumei a falar que eu sou viúva. Meu sentimento, né? Cair no vale da sombra da morte. Como é difícil ser escalado, tem que trabalhar a mente todos os dias pela manhã. Somente tenho duas escolhas, me entregar à tristeza e ficar me perguntando por quê, me lamentando, ou confiar em Deus que Ele vai ser o meu suporte na escalada. O meu socorro no dia de aflição e ter a certeza que seus planos são perfeitos e nada fugiu do seu controle e não perguntar o porquê, mas sim para quê. Logo veio à minha mente, essa dor é imensa, não pode ser em vão. A escalada está sendo dura, mas tenho caminhado em frente. Aprendi que tem sempre que enfrentar o primeiro dia. O primeiro dia que eu fui na igreja sozinha, o primeiro dia que eu voltei da igreja sozinha, o primeiro dia que eu entrei e via onde ele ficava no som, todo dia que ele servia na igreja. Primeiro dia também que eu fui convidada para ir num aniversário sozinha, que eu fui me arrumar sozinha. Ó Senhor, tu sabes a dor que senti, mas meu lema é respira e vai. Fiquei alguns dias recolhida, estava sem sentido a minha vida, mas eu fiz uma escolha. Não posso me entregar ao desânimo e ao desespero. Vou ficar forte, tenho mais uma missão: ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo problema que o meu. Uma amiga querida que também passou pelo luto veio me encontrar depois de alguns dias e me deu uma lista de prioridades a ser vencidas. E foi muito bom. Lá estava escrito: os três primeiros curto prazo, 3 meses. Nova rotina. Antes era vocês, agora é só você. Boas leituras. Já li vários livros. Atividade física. Encontrar pessoas queridas. Virou um lembra. Convidou, eu vou. Ganhar o... Aqui. Aí eu pus os livros, né, que eu já li. Aí nos 6 meses, médio prazo, aprender coisas novas. Como eu aprendi nesses meses? Viajar, eu falo que virei cigana. 3 viagens no ano, né? Cada filho um lugar. 9 meses, longo prazo. Mudanças. Carro, a casa, estamos dando os passos. Ainda a Rê tá morando comigo, né? O trabalho, Deus foi maravilhoso, me deu um trabalho que me faz feliz, trabalho com eventos, festas, pessoas felizes, com planos, sonhos, estudar por enquanto somente a Bíblia. Deus me proporcionou pessoas que viraram amigas de coração e oração e aprendizado da palavra. Estou tendo oportunidades maravilhosas em aprender a Bíblia, no Café com Fé,
no Projeto Clarissa, no Vivência, na Koinonia a gente tem um grupo, né, que a gente estuda a Bíblia também, de quarta-feira. E estou servindo no Semear Baby, que é na igreja, e estou cantando no coral. Isso. É isso mesmo, né? É. Eu até cheguei um dia em casa, né, Rê? Fui no computador e estava assim: Muta, você saiu muito. Meu netinho. Você é muito saideira, vó. O Tiago, né? É muito. Olhando para as minhas marcas, eu poderia ser uma pessoa amarga, triste, sem alegria em viver. Uma vida de murmuração, mas não. Deus, com sua palavra, veio moldando a minha vida, me trazendo oportunidades em conhecer Ele mais de perto. A sua palavra, aos poucos, tem me dado sentido em estar aqui ainda. As minhas cicatrizes têm me dado oportunidade de mostrar quem é o meu Deus. Ele é o Deus de amor que enxuga as lágrimas, renovando em alegria cada manhã. Deus da fortaleza me traz esperança quando olho as suas cicatrizes por mim. Se deu em favor de muitos perdidos como eu, pecadores, mas para nossa alegria Ele ressuscitou e hoje vive ao lado do Pai. Algumas pessoas chegaram a me perguntar, por curiosidade, qual foi a pior dor? Da morte do filho ou do marido? Hoje eu consigo responder, olhando para a história de Jó. Ele e a sua esposa perderam tudo o que tinham. O sofrimento deve ter sido igual para os dois. A atitude de sua esposa foi de questionar o seu marido acerca de sua fidelidade a Deus e sugeriu que virasse as costas para Deus. Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra, ela falou. A postura de Jó era de firmeza, na fé mesmo, em meio ao grande sofrimento. Ele diz: temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos o mal? A diferença da postura é conforme aqueles que não confiam com uma revelação clara de Deus, um entendimento prático das Escrituras. Eu posso dizer de coração que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Amém. Que sobrenaturalmente Ele me fortalece e me consola. A luz que temos a respeito do Senhor pode ser o diferencial entre o ânimo e o desânimo, a alegria e a tristeza, e a força e a fraqueza. A diferença da dor entre as duas perdas foi a maturidade no relacionamento com Deus. E o entendimento de sua palavra foi um grande diferencial. As lágrimas ainda são muitas, mas são lágrimas de alegria das oportunidades que Deus me deu de viver tempos maravilhosos com o amor da minha vida. Lágrimas de alegria pelo Renato ter deixado um legado enorme de homem temente a Deus, um servo fiel que servia com alegria. Lágrimas de alegria em ter a esperança que logo estaremos juntos. Lágrimas de alegria de confiar que Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Apocalipse 21:4. Para terminar, gostaria de ler um poema que descreve um pouco da minha cicatriz. Minha vida é apenas uma tapeçaria entre mim e o meu Senhor. Eu não escolho as cores. Ele trabalha incansavelmente. Muitas vezes ele tece tristeza e eu, em tolo orgulho, esqueço que ele vê o lado certo e eu apenas o avesso. Apenas quando o tear ficar mudo e as laçadeiras cessarem de esvoaçar, então Deus desenrolará a tela e me explicará a razão de tudo. Nas habilidosas mãos do tapeceiro, os fios escuros são tão necessários para a composição que ele planejou quanto os fios dourados e prateados. Tudo o que acontece se encaixa nessa composição para o nosso bem. O sofrimento nunca é em vão.